Era 19 de setembro de 2024, na pequena e pacata cidade de Whitesburg, localizada no coração do estado do Kentucky. Tudo seguia normalmente no condado de Letcher, uma região cercada por montanhas, rios e longas estradas rurais que pareciam paradas no tempo. Era por volta do meio-dia quando o juiz Kevin Mullis saiu para almoçar com alguns colegas durante o intervalo das audiências no tribunal. Eles foram até uma hamburgueria próxima dali, um daqueles lugares simples, mas muito conhecido na cidade, e ficaram lá por um tempo conversando. Pouco depois das 2 da tarde, o juiz Mullins retornou ao seu gabinete, onde haviam 3 pessoas o aguardando. Alguns minutos depois, juntaram-se a eles o famoso xerife da cidade, Mickey Stynes, e um pastor local, conhecido por ajudar pessoas com problemas de dependência química. A conversa parecia tranquila, todos se conheciam. Afinal, em uma cidade pequena como aquela, era difícil encontrar alguém que não fosse um rosto familiar. Alguns minutos depois, é possível ver pelas câmeras de segurança que o xerife pede para que as pessoas presentes deixem a sala. Ele queria ficar a sós com o juiz. As imagens mostravam os dois conversando por um tempo, mas algo chamava a atenção. A linguagem corporal do xerife era estranha. Ele parecia inquieto, nervoso, se mexia constantemente na cadeira, como se estivesse tentando conter alguma tensão. Havia algo de estranho naquela conversa. Em seguida, as câmeras mostram o xerife pegando o celular e tentando fazer uma chamada de vídeo. Ele parece impaciente, espera por alguns segundos, mas a pessoa do outro lado não atende. E é então que algo aterrorizante acontece. Sem qualquer aviso, o xerife Mick Stynes se levanta da cadeira, saca sua arma e, de forma covarde, assassina o juiz Kevin Mullis. Kevin Mullins era o juiz do condado de Letcher, tinha 54 anos e exercia o cargo desde 2009. Formado pela Universidade do Kentucky, era conhecido por sua ética, sua dedicação e principalmente por ser uma pessoa extraordinária, alguém que sempre colocava o bem-estar dos outros em primeiro lugar. Kevin era casado e pai de 2 filhas. A notícia do seu assassinato deixou a comunidade em choque. Ninguém conseguia entender algo de ruim assim acontecendo com ele. O xerife Mickey Stynes também era muito querido pela comunidade. Ele morava em uma cidade vizinha chamada McRoberts, que, assim como Whitesburg, fazia parte do condado de Letcher. Stynes tinha 44 anos, era casado e pai de uma menina. Ele usava suas redes sociais para expressar o amor que ele tinha pela filha Laia. Assim como o juiz Mullins, ele era visto como um homem de bem, alguém respeitado e confiável. Por isso, ninguém conseguia entender o que teria levado o xerife tão admirado a cometer um ato tão terrível assim. Mickey Stynes trabalhou por muitos anos como policial de patrulha, até que em 2018 decidiu dar um passo maior em sua carreira. Naquele ano, ele venceu as eleições e se tornou o novo xerife do condado de Letcher. Assumiu oficialmente o cargo em 7 de janeiro de 2019. Na época, substituiu um xerife veterano que havia servido a comunidade por muitos anos. Durante o seu discurso de posse, Stynes deixou claro as suas intenções com a comunidade. Tenho grandes responsabilidades pela frente, mas vou fazer o meu melhor. Agradeço muito ao povo do condado de Letcher por confiar em mim para servir como xerife pelos próximos 4 anos, e não vou decepcioná-los. Minha porta sempre estará aberta a todos. Mickey Stynes atirou 9 vezes contra o juiz Kevin Mullins. Em seguida, deixou o gabinete. Logo depois, alguém entra no escritório e, desesperado, liga para a emergência. Mas o mais estranho é que Stynes não tenta fugir. Ele permanece no prédio aguardando a chegada dos policiais e se entrega voluntariamente. Ao ser detido,
Ele pede que o levem imediatamente para a prisão. Diz que está com medo e que não se sente seguro. I don't feel safe. Man, I've worked with you all for years, man. I know. Years. Listen to me. Listen to me. I sure don't feel safe. Everybody should have their body cam on by policy, right? Mais tarde, naquele mesmo dia, Mickey Stynes foi formalmente acusado de assassinato. Diante do tribunal, ele se declarou inocente. Alegou que não sabia o que estava fazendo no momento do crime. Seu advogado afirmou que Stynes sofria de distúrbios mentais e que pretendia apresentar uma defesa baseada em insanidade. O xerife Stynes se recusou a conversar com os investigadores. Em nenhum momento ele revelou o motivo de ter feito aquilo. A câmera que registrou o crime não gravava áudio, o que deixou ainda mais perguntas no ar. Pouco antes do assassinato, Stynes havia tentado fazer uma ligação. Os investigadores descobriram que a pessoa do outro lado da linha era sua filha, Laia, mas ela nunca atendeu o telefone. Com o passar dos dias, a cidade começou a ser tomada por boatos. Dizia-se que o número do telefone da filha de Stynes havia sido encontrado no celular do juiz Kevin Mullis e que os dois estariam tendo um caso. Segundo esses rumores, ao descobrir a suposta relação, Stynes teria perdido o controle e decidido matar o juiz. Mas isso nunca passou de um boato. A polícia investigou a fundo e não encontrou nenhuma prova que confirmasse essa história. Havia ainda um outro boato circulando na cidade. Dizia-se que a esposa de Stynes queria se divorciar dele, mas tinha medo por ele ser possessivo e agressivo. Segundo os rumores, o juiz Kevin Mullis, que era amigo da família, estaria tentando ajudá-la. Mas assim como o outro boato, nada disso pôde ser confirmado pela polícia. O que os investigadores conseguiram apurar de concreto foi chocante. Em 2022, 2 mulheres entraram com um processo contra o escritório do xerife Mickey Stynes. As 2 haviam sido presas por posse de drogas e, como não tinham dinheiro para pagar a fiança, teriam que permanecer na prisão. No processo, elas alegaram que dentro do escritório do xerife havia um policial chamado Ben Fields. Segundo as acusações, Fields teria permitido que elas fossem liberadas para casa, desde que tivessem relações sexuais com ele. Essas revelações trouxeram à tona um lado obscuro do departamento que até então poucos conheciam. O policial Ben Fields acabou sendo preso e condenado a 7 anos de prisão. Mas a história ficou ainda mais complexa. Mickey Stynes também foi incluído nesse processo. Ele não era acusado de ter tido relações sexuais com as detentas, mas sim de ter descoberto a situação e não ter tomado as medidas adequadas. Essa acusação colocava em dúvida a imagem do xerife e levantava as questões sobre o seu caráter. E o que torna toda essa história ainda mais tensa é que o juiz responsável por julgar esse processo não era outro senão Kevin Mullins, o mesmo juiz que anos depois seria assassinado pelo próprio xerife Mickey Stynes. Essa conexão entre o caso de corrupção no departamento e o crime brutal coloca tudo sobre uma nova luz, revelando uma trama muito mais sombria do que parecia à primeira vista. Para complicar ainda mais a história, a polícia descobriu que o juiz Kevin Mullis também tinha envolvimento sexual com detentas e que havia outros policiais envolvidos nesse esquema. Ou seja, Mullins estava julgando algo no qual ele próprio também estava envolvido. Isso levantava novas perguntas. Será que Stynes matou Mullis por ele estar julgando e prendendo policiais por algo que ele mesmo fazia? Será que isso explica o medo que Stynes demonstrou ao se entregar voluntariamente à polícia? E se algum policial envolvido pudesse matá-lo para silenciá-lo? Os advogados de Stynes estão preparando uma defesa baseada em insanidade, mas todos sabem que, se condenado, ele poderá enfrentar a pena de morte.
O motivo exato que levou Stynes a assassinar o juiz Kevin Mullis continua desconhecido. Talvez nunca saberemos. Perguntas como essas continuam sem respostas, deixando um rastro de mistério e tensão, que até hoje intriga a pequena comunidade e os investigadores. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.